tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. As irmãs, meus irmãos, meus amigos, hoje, enquanto o João Batista abre a casa para nos receber, eu abro minha casa para que os companheiros possam compartilhar o lar da gente, a casa da gente, a sala, esse momento que nós achamos aqui juntos, reunidos por um tempo que vamos passar. É uma alegria enorme estarmos de volta com os nossos irmãos da casa de João Batista. E eu, a primeira oportunidade que fui ao João Batista, eu me lembro, foi no domingo de manhã, no João Batista de Cima, aquele que tinha lá próximo, onde hoje, eu não sei se ainda funciona, a concessionária Honda. E, posteriormente, já tive a oportunidade de voltar ao João Batista de Baixo, que fica ali na rua Allan Kardec. Macaé é uma cidade que eu venho desenvolvendo relações muito legais, muito amigas. Fiz amigos em Macaé, muito mais do que visitar casas espíritas. Eu fiz amigos com quem repetidamente a gente se fala, se conversa. E eu vejo que isso é também um fim deste mecanismo de relação que a palavra espírita ela nos enseja. É um momento muito difícil que nós estamos vivendo, um momento em que nós precisamos ter em mente os mecanismos, e precisar usar todos os mecanismos que a doutrina espírita vem nos municiando para conseguirmos experimentar essa pandemia de forma mais serena o possível, ainda que estar sereno e manter-se sereno em meio ao que está acontecendo é muito complexo. Acredito que os irmãos de Macaé, João Batista, estejam vivendo as suas angústias. Aproveito aqui para agradecer a presença daqueles que vieram para essa sala virtual, os companheiros vinculados à instituição, outros que são de outras casas, os que estão nos assistindo por outras redes sociais, né, o nosso obrigado por vir participar. Então, é uma hora muito difícil e é uma hora que nós estamos sendo chamados a testemunhar aquilo que vimos ao longo dos anos, sorvendo no movimento espírita, na doutrina espírita, como fonte de renovação para as nossas vidas. Efetivamente, agora, o ano de 2020, é o ano do vestibular espírita, é o ano do Enem espírita, para ver se a gente acessa ou não um nível melhor para a nossa vida. Porque o nosso orgulho e o nosso egoísmo foi freado na marra por um organismo invisível, por um vírus. A vida tem 5 meses que não é do jeito que eu quero, é do jeito que dá. E nós, extremamente orgulhosos, vaidosos, egoístas, assim, altamente acostumados a termos a vã ideia de que somos senhores dos nossos destinos, descobrimos aquilo que os espíritos já vêm nos falando há muito tempo. A gente vai segundo o livre-arbítrio nos enseja, nos permite, entretanto, somos responsáveis pelas reações às más escolhas. Estamos vivendo hoje as reações às nossas más escolhas. O mundo está nos apresentando a conta diante disso tudo que nós estamos experimentando hoje. E essa pandemia e esse assunto, né, os obreiros do Senhor, ele tem muita relação. O Evangelho nunca foi tão pedido na nossa vida, a obra do Cristo nunca foi tão solicitada na nossa vida como este momento de experiência. Ou a gente usa o Evangelho, ou então essa experiência vai ser inócua no final, ela não vai ter tido gosto nenhum, não vai deixar nada de mudança e de transformação na nossa vida. Para nós podermos falar sobre o Obreiros do Senhor, que é uma mensagem que está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os
trabalhadores da última hora, né, no capítulo dos trabalhadores da última hora, uma mensagem enviada pelo Espírito de Verdade, e em Paris, 1862, nós temos que voltar 1862 anos antes, para nós ouvirmos uma anotação do Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículos 1 a 16, onde ele fala sobre o trabalhador da vinha, a parábola que fala sobre o trabalhador da vinha. A parábola resumida, ela diz que o reino dos céus, ele assemelha-se a um pequeno proprietário, a um pequeno produtor que levanta cedo, que acorda cedo e sai para buscar servos para a vinha. Sai para ir em busca de servidores para a vinha. Ele saiu de manhã, encontrou alguns servos e lhes ofereceu um denário para aquele dia de serviço. Foram chamados os da primeira hora. E aí, quando deu 9 horas da manhã, esse mesmo senhor, esse mesmo proprietário sai e chama mais servos para a vinha, mais servos para ajudar no serviço na vinha, da colheita das uvas, para que o vinho pudesse ser realizado. E aí ele encontrou outras pessoas e as chamou e lhes ofereceu o mesmo salário, para que eles pudessem vir à vinha e eu vou lhes pagar o preço justo, lhes diz o proprietário. Ao meio-dia, pela terceira vez, o proprietário das terras, o Senhor do Reino dos Céus, sai e busca mais servos, e encontra mais pessoas na praça pública, e o chama, e às 3 horas da tarde, o mesmo proprietário, que já havia saído cedo, havia saído às 9 horas, havia saído ao meio-dia, sai às 15 horas, encontra mais pessoas, e lhes pergunta, vocês estão desocupados? Não estão fazendo nada, porque ninguém os contratou. E então aqueles das 15 horas disseram, Senhor, ninguém nos chamou para trabalhar a vinha, então eu também os chamo, e lhes ofereço o mesmo denário. 5 horas da tarde, já praticamente iniciando o fim do dia, o senhor sai, o proprietário sai, encontra mais pessoas, e chama esses das 5 horas, os últimos, para trabalhar. E aí, no final do dia, já precisando fazer o acerto e já pagar um denário a cada um daqueles servos, os que foram chamados na primeira hora, os que foram chamados às 9 horas, os que foram chamados ao meio-dia, os que foram chamados às 15 horas e os que foram chamados às 17 horas, ele disse, chama aqueles que me serviram e comece a fazer com eles os acertos. Comece a acertar dos últimos para os primeiros. E aqueles que foram chamados às 5 horas da tarde receberam um denário. Aqueles que foram chamados às 15 horas também receberam um denário. Aqueles que foram chamados ao meio-dia também receberam um denário. Aqueles que foram chamados 9 horas da manhã também receberam um denário. E aqueles da primeira hora também receberam um denário. Quando todos os servidores começaram a receber, e aqueles da primeira hora viram que aqueles da última hora tinham ganho o mesmo, lançaram então a seguinte pergunta. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes, estes homens, chamados por último, trabalharam apenas 1 hora, de 5 às 6, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. O Senhor, então, o proprietário, então, o dono do reino dos céus, então, respondeu a eles, como responde a cada um de nós, amigo, não estou sendo injusto com você. Você concordou em trabalhar por um denário.
Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o que eu lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Eu não faço o que eu quero com os meus recursos? Ou você está sentindo inveja porque eu sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Nessa passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16, o Senhor nos faz um pequeno ensaio de que ele faz um acordo de remunerar aquele que está no serviço de transformação, no serviço do bem. E não importa se você recebeu o chamado da primeira hora ou se você foi chamado pela última hora, a generosidade do proprietário da vida, a generosidade do Senhor da vida recompensará a qualquer pessoa que esteja projetado e lançado na obra do Senhor, que esteja realizando a obra do Senhor com aquilo que foi feito o acordo. Não somos nós quem definimos quanto o Senhor vai nos dar. Não somos nós quem estabelecemos as regras para Deus, mas é Deus que estabelece as regras de como a nossa presença na vinha do Senhor vai se estabelecer. Nós não temos o direito de questionar a generosidade divina para aquele que chegou na primeira hora, como para aquele que chegou na última hora. Por quê? Todo aquele que questiona o serviço do bem do outro, não importando se isso veio muito depois do bem que você já está fazendo, serve-se de orgulho e serve-se de egoísmo para se autoafirmar como um merecedor maior, porque chegou a vinha antes, porque chegou a vinha na primeira hora. E aí nós identificamos que nós não trabalhamos para o Senhor, mas nós trabalhamos para nós. Nós trabalhamos para o nosso reconhecimento. E nós não estamos trabalhando para que a vinha produza o máximo. Todo aquele que se mede ante o trabalho do outro, todo aquele que se usa como medida para o serviço do outro, está preocupado com a vaidade, está preocupado com o reconhecimento que vai ter. Não está preocupado com a vinha. E isso é tão comum na casa espírita, isso é uma prática tão normal na casa espírita. Qualquer pessoa que se sinta injustiçada, qualquer pessoa que se sinta preterida, qualquer pessoa que se sinta igualada numa casa espírita, alguém que chegou ontem, quase sempre pega o seu currículo, dá-me a impressão que ele tem registrado toda a sua folha de ponto na casa espírita, e ele saca aquela folha de ponto dos 20 anos no João Batista, dos 30 anos no João Batista, para dizer que aqueles 20, 30 anos de serviço lhe dá mais direitos, lhe dá mais méritos do que aquele que chegou na última hora, como se de verdade Deus, Jesus, o dono da vinha, estivesse preocupado com anterioridade, com permanência. Deus está preocupado, sim. É com que o tempo que nós estamos na vinha do Senhor nos promove de trabalho, nos oferece de recursos para que a vinha produza. Ter uma pessoa 20 anos no serviço não quer dizer que se tem uma vinha produtiva. É comum que, no que se refere à casa espírita, uma pessoa que está 1 ano no serviço oxigene aquele que está há 30 anos ali inerte, sem forças, cansado, mal acostumado, às vezes, com a sua ausência de serviço profícuo. E o trabalhador da última hora, aquele que chegou por último, porque os últimos serão os primeiros a receber, é aquele que chegou no final, mas que assumiu, que não largou, que brotou com força naquele vinhedo
que o Mestre te ofereceu para realizar, para fazer o feito a que se espera. Os obreiros do Senhor, como já falei, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, nós vamos achar ali um texto do Espírito de Verdade. Antes de nós falarmos sobre isso, é preciso dizer que trabalhadores da última hora é um termo que o Espírito de Verdade realiza, que ele promove, que ele propõe, que diz respeito ao espírita, que diz respeito a nós que fomos chamados para esta vinha do Senhor, para este campo do Senhor. A relação de Allan Kardec com o Espírito de Verdade se dá na primeira vez que eles vão se encontrar, em 25 de março de 1856, tendo como médium a senhorita Abudan, numa reunião em que um espírito familiar se comunica, né? Esse espírito ele chega e Allan Kardec, então, lhe pergunta, mas quem é você? Diga-me o seu nome. Ele diz, olha, para você, chama-me de Verdade, e eu vou estar por 15 minutos com você, um quarto de hora, uma vez ao mês, para poder te ajudar com as questões complexas ligadas ao espiritismo. Então, o Espírito de Verdade, este ser das falanges superiores, que alguns dizem ser o Mestre Jesus Cristo, outros dizem ser a aglomeração de várias entidades superiores que assumem essa personalidade. Eu acredito que isso é totalmente irrelevante. O que é relevante é que esse Espírito nos oferece. Ele redige uma mensagem, em 1862, que está em O Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele reaviva os trabalhadores da vinha, onde ele reaviva essa perspectiva de trabalhadores e vai dizer, aí sim, no Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente, a nós espíritas, e vai chamar-nos, por mais uma vez, para nos inscrevermos na vinha do Senhor, no campo santo do Senhor, e promovermos este ofício nos meios em que Jesus, nos meios em que a falange bendita do Espírito de Verdade vem nos desenhando, vem promovendo, vem nos fazendo assinalar, inclusive nesse momento que estamos experimentando a pandemia. A pandemia é um campo do Senhor, em que nós estamos sendo chamados a produzir nela, a gerar recursos nela, a gerar recursos pessoais para nós e para os outros nela. Não podemos esperar a pandemia acabar, uma vacina surgir, para seguirmos a vinha, para seguirmos o ofício. Porque, na verdade, a pandemia ela é a vinha, ela é o ofício, chamando-nos a promover, em meio a essa situação, uma realização. O Espírito de Verdade, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer-nos assim, isso em 1862. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse, sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam ditos irmãos, trabalhamos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada. Porquanto o Senhor lhes dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas a daqueles que, por efeito das vossas dissensões, houverem retardado a hora de colheita, pois a tempestade virá, e eles serão levados no turbilhão. O Espírito de Verdade começa nos fazendo recordar
a parábola que Jesus já havia nos falado em Mateus, no capítulo 20, versículo 1 a 16, como já lemos anteriormente, já discorremos anteriormente para o Senhor, para os senhores que nos assistem. Então, nós gostaríamos de refletir que o Espírito de Verdade está nos chamando ao trabalho, está nos solicitando opine menos, conflitue menos, confronte menos, fale menos e faça mais. Há uma obra a ser realizada, há um ofício a ser realizado. Imponha o silêncio na sua boca em relação ao próximo, em relação ao companheiro de caminhada. Vá e faça. Estamos passando por dias complexos, porque o ser humano ele acredita que ele precisa emitir opinião sobre tudo, inclusive emitir opinião sobre a obra do bem, inclusive emitir opinião sobre aquilo que já está aí. O mundo precisa de menos opinião e de mais atitude. Sabe por que nós não conseguimos fazer a obra ainda? Porque, segundo a nossa opinião, Deus não é justo. Deus não reconhece o nosso esforço. Todo homem que deixa o ofício no meio do caminho, deixa quando tem seu ego mordido. Deixa, porque segundo a sua opinião, porque ele não consegue fazer silêncio, ele não foi reconhecido. Ele foi trocado. Ele não foi respeitado. Ele não foi insensado. Ele não ocupou o lugar que o ego dele, que o orgulho dele, que a vaidade dele, que o egoísmo dele dizem para ele que ele precisa ocupar, porque ele não sabe servir em silêncio. Ele serve fazendo ruídos, ele serve fazendo barulho, porque ele espera que diante de todo o barulho que ele faz, enquanto ele serve, ele possa ser enxergado, ele possa ser reconhecido, ele possa ser percebido. Compreendem? Compreendem o quanto é difícil para nós servirmos no bem, simplesmente porque nós não conseguimos fazer silêncio, quando não há reconhecimento para o nosso esforço? Nós somos aquele servidor que foi chamado para a vinha do Senhor no século XXI, no ano de 2020, e ao invés de estarmos preocupados com o que precisa ser feito, estamos preocupados com as injustiças de Deus diante daqueles irmãos que nós, emitindo a nossa opinião, entendemos que eles não merecem. Eles não merecem o mesmo que nós. Então, o Espírito de Verdade inicia. Prepare tudo para quando o Senhor chegar, encontrar a obra pronta. Vai trabalhar. Vai trabalhar em silêncio. Não questione. Faça o que precisa ser feito, porque o dono, ele está acompanhando todo o campo em que nós trabalhamos. Clamarão, segue o Espírito de Verdade. Graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorai graças? Vós que tivestes piedade dos vossos irmãos, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estenderes as mãos, que esmagastes o fraco, em vez de o amparardes. Como suplicai graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra, na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais nos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas na terra. A vinha do Senhor, ainda que se apresente para cada um de nós, os obreiros do Senhor, como um espaço para o serviço, como um espaço para o ofício, como um espaço para a realização, como um espaço grande para tudo isso que precisa ser feito aí fora. A vinha do Senhor é algo que vai nos dar resultado, não na terra. Ninguém serve ao Senhor na terra esperando moedas da terra. Mas aquele que serve ao Senhor,
que está na vida, além da vida, serve produzindo os denários, os lucros, esperando a vida futura. Quem serve a obra do Senhor agora, esperando que Deus lhe ajude a trocar o carro, já ganhou no carro o pagamento que espera. Quem serve a obra do Senhor, esperando que Deus lhe retribua com saúde física, porque ele não está fazendo um serviço na vinha, ele está negociando com o Senhor coisas para agora, ele já está recebendo agora. Então, quando a gente vai pensando naquilo que o Espírito de verdade vai nos propondo, ele diz: eu proponho que vocês entrem numa vinha e sirvam a esta vinha, esperando que os resultados venham no futuro. Porque a vinha é um processo lento. Deus segue ele. Procede, neste momento, ao censo dos seus servidores fiéis. E já marcou com dedos aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos seus servidores animosos, pois aos que não recuaram diante das suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Concluirão estas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Espírito de Verdade, Paris, 1862. E aí, no final, mais uma vez o Espírito de Verdade nos faz refletir que o importante, o efetivamente importante, não é o quanto de tempo você está na obra, não é o quanto de tempo você é espírita, não é o quanto de tempo você está no ofício do bem, mas é o quanto a permanência neste bem está transformando a sua vida, está mudando a sua perspectiva. Quem está na obra do bem há 30 anos e vê um irmão que chega a 3 meses, com o mesmo desejo, com o mesmo afã, com o mesmo comprometimento de você, ao invés de invejá-lo, de ter ciúme da presença dele, diz: louvado seja Deus. Porque depois de 30 anos nesta vinha, mais trabalhadores chegam para que a obra siga a passos mais largos e para que nós possamos ter, no campo do Senhor, um ofício pronto, porque somos espíritos imortais. E dentro dos princípios do Espiritismo, a imortalidade e a reencarnação vão dizendo-nos que os servos vão se encaminhando, vão indo e vão voltando, sequenciando a obra. O espírita, infelizmente, e a gente fala isso para o espírita, porque espíritas somos, não posso falar de outras religiões, mas ele, quanto mais se enfronha em um ofício, na instituição e na obra do Senhor, no campo do Senhor, mais ele assume propriedade do que não é seu, ele é somente um instrumento, ele é somente um servo. Quem está hoje em ofício, o João Batista, qualquer um dos companheiros que nos assistem, do João Batista ou de outras instituições, não é o proprietário da vinha, mas é mais um servo. E quando chega alguém, qual é a nossa alegria em dizer: felizes estamos porque mais um chegou à vinha do Senhor, e agora o serviço de preparação do campo que estamos edificando para que quando o Senhor voltar, encontre a obra acabada, para que quando o reino, o mundo de provas e expiações possa alçar para o mundo de regeneração, porque o que é este mundo de regeneração que nós tanto falamos? O mundo de regeneração é aquele em que o obreiro do Senhor, realizando o seu ofício, promoveu a consolidação de um espaço que permita que isso aconteça, que isso se dê. Então, o espírita, ele é chamado para construir esse campo, ele é chamado para agir nesta vinha, esperando pela regeneração. Agora, em meio à pandemia, nós temos que nos perguntar todos os dias,
no silêncio das nossas orações, Senhor, o que esperas que eu faça? Em meio a isso que se desenha e se mostra, e que eu, que estava acostumado a poder te servir de uma maneira confortável, em determinada hora tu me chamas para que eu siga no meu ofício na vinha e precise me reinventar no trabalho da tua vinha, Senhor. Precisa me redescobrir enquanto servo. Essa é uma pergunta muito séria que o espírita precisa fazer, porque o espírita está sentado no sofá da sua casa dizendo assim, quando é que tudo vai voltar ao normal? Quando é que a casa espírita vai abrir de novo? Quando é que nós vamos poder voltar com a nossa reunião? Quando é que nós vamos poder voltar com as suas tarefas? A pergunta é, era para termos interrompido as tarefas? Aí virá a resposta, as presenciais, sim. A ciência nos diz que não é hora de nós estarmos aglomerados pelos riscos eminentes de uma infecção de um vírus, que não há um remédio. Entretanto, a vida se descortinou muito além desta convivência, desta relação, e é a hora de nós seguirmos neste ofício virtual, levando uma mensagem sob forma de uma palestra, como fazemos com o companheiro, mas é hora de nós começarmos a usar o nosso WhatsApp de forma melhor e mais honrada do que só compartilhar vídeos e mentiras e coisas inúteis. Mas começarmos a usar o nosso WhatsApp para procurarmos amigo por amigo da nossa lista e perguntarmos como é que você está nessa pandemia. Você fez isso com cada um dos seus amigos do WhatsApp? Você mandou mensagem por mensagem perguntando como é que você está nesse momento? Está te faltando algo? Te falta alimento? Te falta conforto espiritual? Te falta uma palavra de alento? Ou você está esperando que o atendimento fraterno da Casa Espírita volte quando você tenha na sua mão um aparelho de celular, como o que eu estou usando agora para falar com os nossos companheiros, e seguir no trabalho da vinha? Quando eu tenho um aplicativo de banco no meu aparelho de celular, que eu estou acompanhando 500 mil manifestações e campanhas em auxílio aos outros, de pessoas que estão se lançando nesse trabalho. Quantas vezes você pegou o seu aplicativo de celular de banco, fez uma transferência de R$20 para uma ONG que está comprando cestas básicas para as pessoas, ou você só sabe doar a sua cesta básica quando você entra no centro espírita, todo mundo vê o quanto você é bom, e todo mundo vê o quanto você é caridoso. Entendeu? Então nada mudou. Está tudo aí. Quem tem fome continua com fome, quem está sofrendo continua sofrendo, quem está desesperado continua desesperado, quem tem dúvida continua com dúvida. E nós, acomodados que somos na vinha do Senhor, porque nós queremos servir nesse trabalho do nosso jeito e não queremos nos alinhar à necessidade que o Senhor nos colocou para aprender a trabalhar neste campo, nos acomodamos esperando o centro voltar para voltar a fazer a caridade. E se ele não voltar agora? E se ele não voltar esse ano? E se nós não conseguimos restabelecer a convivência segura sem uma contaminação por este vírus ano que vem? Nós vamos perder 2 anos de vida física dizendo, Senhor, deu uma parada, né? Deu parada nenhuma. O mundo não parou. A vinha do Senhor não parou. A vinha está seguindo aí fora. E nós estamos esperando o nosso jeito de servir, quando, na verdade, Jesus, Deus, o plano superior, não se preocupa com o nosso jeito, porque ele nos coloca toda hora na mão, no celular, o jeito de dar uma palavra de alento, o jeito de dar uma palavra de conforto, o jeito de fazer uma doação material, o jeito de fazer uma sessão econômica, o jeito de prestar, promover e solicitar um socorro em favor de uma pessoa. O campo do Senhor não acabou. Nós somos os trabalhadores da última hora. Nós somos os últimos chamados. Felizes são aqueles que aceitarem isso, que aceitarem ser chamados para o campo do Senhor com desinteresse, sem motivo algum de autofavorecimento. Que o único autofavorecimento que exista é na nossa mente,
nossa consciência a sensação de dever cumprido, a sensação de estar fazendo algo de bom. Quando se fala em transição planetária, nós estamos no meio de uma transição planetária, que está acontecendo e pode ser que se resolva em 10 anos, em 100 anos ou em 1000 anos. Eu não sei quanto tempo nós vamos experimentar ainda, até que todo o processo de trânsito do planeta Terra se feche e se dê. Eu só estou dizendo aos companheiros que não dá para nós esperarmos o restabelecimento daquela ordem antes da pandemia para seguirmos fazendo alguma coisa, senão vamos ter pegado o ano de 2020, eu não digo ter jogado ele fora, mas nós vamos ter engessado o ano de 2020 e termos dado sinais diversos para que a gente possa estar percebendo que o mundo não parou para esperar nós resolvermos que era hora de estarmos realizando alguma coisa. Caiba Schutel, no seu livro Parábolas e Ensinos de Jesus, ele diz o seguinte: as condições essenciais para os trabalhadores da última hora são a constância, desinteresse, a boa vontade e o esforço que fazem no trabalho que assumiram. Os bons trabalhadores se distinguem por essas características. Então, você tem que se perguntar diariamente com qual é a constância que você vai para a vinha, para o campo do Senhor. É uma constância diária? Todos os dias é dia de plantar e de colher na vinha do trabalho do bem? Qual o nível de interesse existe você na obra do bem? Se você só consegue fazer a doação da sua cesta básica para a casa espírita quando alguém está lá para receber e olhar para você e dizer assim, como você é bom, como você nos ajuda, e não consegue fazer essa oferta de uma cesta básica sem que toda a comunidade da casa saiba, há ali o interesse, boa vontade e esforço pelo trabalho. A pandemia, ela fez uma coisa muito interessante em nós, obreiros do Senhor, que estamos chamados para esta lida. Ela mexeu com o nosso esforço. Ela fez com que nós aprendêssemos a fazer coisas que nós nunca imaginávamos que faria e nos chamou a uma adequação a um momento novo. Quem não quer fazer esforço, quem não quer se adequar a esse momento, está dizendo, Senhor, eu vou ficar ali, sentadinho na sua vinha, inútil, preguiçoso e com medo, esperando o mundo voltar ao normal que eu conheço, porque eu não consegui compreender ainda que o normal que existe hoje é o que está aí. Ou eu me ajusto a ele, me alinho a ele, ou então eu estou perdendo o meu tempo. Nós, obreiros do Senhor, estamos aqui hoje conversando com os nossos irmãos, com os nossos companheiros. Nós gostaríamos de chamar os companheiros espíritos a compreender que, mais uma vez, o Senhor da vida, Deus, a fonte suprema de tudo que somos, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, segundo o mundo espiritual, nos responde na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, nos chamou para a vinha. E essa vinha está acontecendo, acontece neste momento, na minha sala, enquanto eu realizo esse pequeno ofício. Está chamando cada um de nós a realizar algo. Quando nós encerrarmos essa live, essa palestra virtual, sempre pergunte, Senhor, o que dá para eu fazer nesse momento tão diferente? Inicie por aqueles que estão próximos, pelos contatos do seu telefone celular. Mande uma mensagem para cada um daqueles amigos. Pergunte como você está nesse momento, em que eu tenho como te ajudar. E você verá quanto trabalho, quanto serviço virá do seu celular. Pegue um pouco do seu recurso financeiro, se estiver com sobra, 10, 15, 20, 30, 40 reais.
E vá se informar sobre os lugares em que há tanta gente de linha de miséria, com a quantidade de estabelecimento comercial e prestador de serviço que fechou. E essas pessoas estão esperando que alguém faça algo. E elas não podem esperar o centro espírita abrir para que elas sejam alimentadas com as cestas básicas ou com a sopa que sorvem lá. Nós precisamos nos manter ativos enquanto obreiros do Senhor, porque o campo não espera a hora em que nós vamos acordar para isso. As coisas seguem acontecendo. É por isso que nós estamos sendo chamados, cada um de nós, como obreiros do Senhor, a promover o serviço da obra do bem, a promover essa realização, este ofício na obra do bem. Que nós possamos, na noite de hoje, pensar sobre isso, refletir sobre isso, ponderar sobre isso. E então nos perguntarmos, Senhor, neste momento em que o mundo está, como eu nunca pensei que fosse ficar, porque me parece, tem horas, que eu estou vivendo um filme de horror, de suspense, eu não tenho o luxo, eu não tenho o direito de ser uma pessoa inútil, inerte, que nada realiza, e que espera o campo ficar favorável a mim. Porque, na verdade, o campo não tem que ficar favorável ao meu trabalho. Eu preciso aprender a servir no campo que o Senhor me apresenta. E o campo que eu, espírita, hoje recebi para trabalhar é esse que está aí fora. Se eu disser ao Senhor, Senhor, esse eu não quero, porque esse eu não sei fazer, o Senhor, ele vai dizer, mas tem aqueles que chegaram depois de você, e que já aprenderam, e que já estão indo. Se os que chegaram depois de você já aprenderam, por que você não aprendeu ainda? Será incapacidade, a má vontade? Será que a vaidade chama por não ser reconhecido? Por não receber os abraços habituais? Onde hoje isso não está acontecendo mais na instituição? É preciso que a gente reflita a respeito. Eu agradeço imensamente aos companheiros o convite, essa pequena fala nossa da noite de hoje, esperando em Jesus que ela possa ter sido útil e estimulado aos irmãos que nos assistem algumas reflexões. Que o Divino Amigo nos guarde, nos oriente e nos abençoe hoje e sempre. Que assim possa ser, graças a Deus. Eu ouvi tua voz, teu